No domingo, o Cruzeiro vai receber o Grêmio. Cruzeiro chegando motivado ao se despedir do Espírito Santo com vitória para cima dos argentinos do Banfield. O olhar procura e quer reencontrar aquele Cruzeiro invicto, embalado, de antes da parada no calendário para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Era aquele time descendo as longas escadas do estádio Kleber Andrade em Cariacica? Tá fazendo muito barulho o torcedor do Cruzeiro. Jogou bonito o Cruzeiro lá pelo lado direito. Kaique jogou pra área, o desvio. Chegava Caio Jorge, chegava Jato na área. Espalma, Sanguinete manda pra fora. Não dá pra dizer que no amistoso contra os argentinos do Banfield, mais um duelo inédito, o torcedor cruzeirense no Espírito Santo não viu momentos que valessem a pena até descumprir ordens médicas. O médico falou que não podia, mas não deu pra obedecer dessa vez, não. Tem maluco pelo Cruzeiro e tem também maluco do lado do Banfield. Olha, tem torcedor do Banfield também, hein? 2. Onde o Banfield vai, você vai atrás. Mais ou menos. Mais ou menos estava a sorte da torcida da dupla. No meio da entrevista. Foi gol. Matheus Pereira! Gol! Cruzeiro! Decepção argentina, festa cruzeirense na arquibancada. Só que o torcedor tava esperando mais. Parece com aquele Cruzeiro de antes da parada para a disputa do Mundial ou tá faltando muito para ser aquele Cruzeiro que tá brigando na parte de cima da tabela? Ninguém sabia que não ia ser aquela reação, aquele jogo que a gente gosta de ver. Pelo fato de ser amistoso, eles estão com um pouco o pé no freio. O Cruzeiro ele demonstra muito mais intensidade que está demonstrando em campo. Gostei sim, no final do primeiro tempo o time subiu a marcação, embalou um pouco mais de velocidade, tanto que chegou no gol. O fim do primeiro tempo foi mesmo o melhor momento do Cruzeiro que Leonardo Jardim colocou em campo com a escalação mais utilizada pelo técnico na temporada. Lucas Silva quase deixou dele, mas parou no goleiro. Caio Jorge apareceu bem na área, assim como Christian. Christian bateu cruzado, Sanguinete de novo! Mas o torcedor quer ver aquilo que mais parecido com o Campeonato Brasileiro, né? Que o Cruzeiro terminou e deixou aquela sensação de vamos conquistar alguma coisa esse ano. Mas não foi essa sensação que a torcida teve no segundo tempo. Mesmo com as entradas de Fagner e Gabigol e Bolasie no ataque, o time mais se defendeu. O Banfield quase chegou ao empate com o Oviedo. Bate na trave, belisca a trave! O Cruzeiro não tem o controle do jogo mais, né? O Cruzeiro segurou o resultado e ficou com a taça do amistoso. Eu acho que esse é o caminho, né? Voltar aquele espírito da gente, voltar a nossa maneira de jogar, e eu acho que hoje a gente conseguiu. Agora é pra valer. Neste domingo, o Cruzeiro retoma a caminhada no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio no Mineirão. Para nós foi positivo, temos uma próxima semana já para preparar realmente a entrada no campeonato. Reencontrar a melhor versão que ficou para trás há algumas semanas. Para o Cruzeiro buscar as taças que realmente o torcedor sonha e quer ver o time levantar esse ano. Seguimos com o do Banfield, que vamos falar agora, né, Leopoldo? É isso aí, joga. A Vitória Cup acabou, o torneio amistoso para avaliações do Leonardo Jardim, e o Cruzeiro terminou vencendo o Banfield da Argentina, depois desse gol aí do Matheus Pereira no primeiro tempo. Foi só 1-0, placar magro, mas que rendeu troféu e elogios do treinador. O que é positivo foi estes dois jogos, é a competitividade, é o jogo mais sério, é estes duelos, viver o jogo, porque às vezes o treino não consegue viver o jogo nesta intensidade. Conseguimos colocar dois adversários que são adversários argentinos, que têm sempre esta agressividade, esta atitude, mas sabendo que temos uma próxima semana já para preparar realmente a entrada no campeonato. E agora
agora nós queremos saber também do cruzeirense, o que ele acha desse momento. Por isso, nós viemos à Praça 7, o coração de BH, para conversar com a turma. Vambora, vem comigo. Poderia ter se esforçado um pouquinho mais, né? Dar uma goleada assim para subir o voucher lá em cima, né? Mas foi bom, foi um bom jogo, a vitória veio, já é um bom começo, né? Você vê que o Cruzeiro não voltou no mesmo ímpeto, na mesma condição física, conjunto. Houve uma dificuldade de entrosamento. Se viu pro time também, quem não estava jogando, ter a oportunidade de jogar. E eu acho que agora é voltar o Brasileirão aí e dar sequência nessa sequência de vitórias aí. O Cruzeiro tá bem, tomara que continue. Contrata algumas peças. Mais um lateral direito, né? E mais um meio de campo aí, no caso do Matheus Pereira. Mas eu acho que o Cruzeiro tá bom, eu acho que se continuar naquela pegada que estava antes da parada, eu acho que dá para chegar até o título. O torcedor cruzeirense é bem exigente mesmo. Mas vale dizer o que eu sempre falei aqui a semana toda, né? Semana passada. Jogo treino, não é para colocar a bola pé mais firme em bola dividida. Corre risco de perder um jogador, como foi o caso, por exemplo, do time que o Cruzeiro enfrentou da outra vez Defensa e Justiça, que o jogador saiu lesionado, teve aquela preocupação. Acho que vale mesmo pela movimentação, para você dar aquela esticada nas pernas, para não ficar tanto tempo parado, o time voltar nesse ritmo mais competitivo, porque o jogo importante mesmo a gente tem no final de semana contra o Grêmio, Leopoldo Siqueira. Agora eu entendi uma coisa, Toledo. Defensa e Justiça ganhou 2 jogos. E a taça foi para lá? Desse jeito, o Campeonato Mineiro, eles na 6ª posição, eles vão querer taça. Tem que ficar de olho nisso, né? O que eu gosto dos dois é o seguinte: o jogo do Cruzeiro, o time dele acabou de voltar, o feminino acabou de voltar para a Série A, hoje tem time dele, mas eles querem comentar do Cruzeiro, de um torneio que a gente falou. É um torneio, gente, pra gente treinar, tocar bola, esticar as pernas. Os caras estão preocupados com o Cruzeiro demais da conta. E agora o Scarpa comenta esse jogo. E bora que foi a vitória aí na Vitória Cup, em Cariacica. Léo, agora com o time 100% titular, o Leonardo Jardim fez questão de deixar por muito tempo a equipe que a gente conhece como sendo a principal equipe, né? Os jogadores, os 11 ali que geralmente atuam com mais frequência. No primeiro jogo ele deu uma mesclada, mudou um pouco a defesa, colocou jogadores titulares com outros jogadores. Achei interessante ele dar oportunidade para muito menino que já treina, inclusive entre os profissionais, e acho que isso é o que a gente vê muito com o Leonardo Jardim, isso mesmo. E foi um jogo onde o Cruzeiro apertou mais a equipe do Banfield, o Banfield não teve muitas oportunidades, daí saiu o gol do Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo, e evidentemente que a gente percebeu um time do Cruzeiro que estava meio que tirando o pé. A gente olha, por exemplo, para jogadores como Matheus Pereira, jogadores, por exemplo, como Christian, jogadores como Romero, que imprimem mais velocidade no jogo, segurando um pouco mais também, porque é aquele negócio. O jogo importante mesmo para o Cruzeiro vai ser no próximo domingo contra o Grêmio. E aí foi um torneio onde o Cruzeiro precisava imprimir mais competitividade. Se você for lembrar em 13 e 14, por exemplo, o Cruzeiro vai fazer intertemporada em outros lugares, vai fazer amistosos fora do Brasil também, para que o Cruzeiro não perdesse aí esse espírito competitivo. E o Leonardo Jardim falou sobre isso em outras entrevistas coletivas. A gente percebe também um Cruzeiro que vai precisar realmente ir ao mercado para ver algumas peças, e acho que esse time vai se ajustar muito ainda, principalmente com essa janela de transferência agora, com contratações mais pontuais. Acho que agora vai deixar de derramar aquele dinheiro todo que tinha antigamente, que você trazia vários jogadores e várias peças, e vai ser algo que vai ser mais, digamos assim, conclusivo. Você vai pegar um jogador, por exemplo, de uma determinada função, onde o Jardim entende que pode precisar mais de um jogador ali para fazer uma alternância. Acredito que eles podem ir atrás também de um lateral esquerdo, onde a gente atua com 2 que são da base, né, que é o caso do Kaique, por exemplo, e com o Alan Prates, que são muito usados por ali. Mas o importante é isso, foi que o Cruzeiro manteve sua competitividade e não perdemos nenhuma peça importante. Não é para colocar pé em bola dividida num torneio. Não, e aquela bola com o goleiro ali, a gente viu bem isso. Se fosse um jogo oficial, o atacante iria para disputar a bola, né? Tá doido? Aí deixa pro goleiro, vai machucar num jogo amistoso? Não tem como um negócio desse. Até porque no Mundial a gente viu competitividade, o que aconteceu com o Musiala, que daqui a pouco a gente vai ver aqui nos melhores momentos também do Mundial. Você acha que chamaram? Amistoso, Léo. Amistoso? Mesma aqui postura. O Jardim analisando essa competição. Acho que acabamos de cumprir aquilo que eram os objetivos, colocar alguns jogadores mais tempo, porque era importante neste segundo jogo. Conseguimos também ganhar. O relevado não estava em boas condições, a bola estava sempre viva. E estas equipas argentinas lutam pela bola como ninguém, não é? Mas ainda bem que não houve grandes lesões, cumprindo os objetivos, e agora começar na terça-feira a preparar a entrada do campeonato. Tá aí o gol do Matheus Pereira. Léo, é aquela análise que eu fiz da última partida, né? O Cruzeiro agora entrou com o time todo titular, apertou mais o Banfield. Evidentemente que foi um time que não colocou o pé na bola
né, no pé mais em divididas mais firmes, porque também a gente não corre o risco de perder jogadores. Olha o troféu aí. Geralmente, quando você tem esses torneios, como por exemplo era antigamente o Ramon de Carranza, quando você tinha o torneio Tereza Herrera, evidentemente que a gente já enfrentou, quando ganhou o Tereza Herrera, por exemplo, equipes, digamos assim, com mais garbo e elegância, né? Sim. Mas é importante para você poder ter o time sempre rodando, bacana, disputando, né? E mantendo essa cabeça no foco. Jogo importante mesmo no outro final de semana contra o Grêmio. Correto. Daqui a pouco você repercute mais e analisa melhor ainda esta vitória, essa participação na Vitória Cup. O Pedrinho que organizou a competição, ele que colocou o dinheiro, ele escolhe para quem vai a taça. Levou a rede de supermercado para o Espírito Santo também, mas vamos aproveitar isso aqui. O negócio que eu conheço, né? A taça é nossa. Pai, igual que eu conheço quando tinha o forrobol, que levava juiz. Nem sempre é apenas, nem sempre é apenas futebol, né? E o seguinte, o Gabigol, a gente mostrou na sexta-feira, né, que foi absolvido. Aí a repercussão do Cruzeiro e dele próprio a gente confere agora. Hugão, o Cruzeiro tomou ciência da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, que absolveu o atleta Gabriel da acusação de fraude em exame antidoping. Com isso, o atacante está totalmente liberado para dar sequência em sua trajetória como atleta profissional. E o Gabigol também fez uma postagem em rede social em que ele agradece, né, depois de 2 anos, os mais difíceis da vida dele, quando foi acusado injustamente, diz o Gabigol, ele viu o seu caráter questionado, a palavra ser desacreditada, a família sofrer e os fãs se dividirem. E agora ele agradece a quem realmente o apoiou. Hugão, agora cabeça livre, cabeça tranquila para o Gabigol brilhar. É assim, a pessoa sempre tem, quando a pessoa tem ciência da sua inocência, ela, por mais que você saiba que você é inocente, você depende da decisão de outras pessoas para resolver, então você joga com uma tensão. Né? Imagina a possibilidade de um jogador que nos últimos anos foi notoriedade no Brasil, né? Um dos principais jogadores do Flamengo, se tornou o grande ídolo do Flamengo, ainda está escrevendo a sua história no Cruzeiro, tem certeza que vai escrever uma grande história. Agora ele pode jogar com a cabeça mais tranquila, mais focado, sem dúvida nenhuma, não que ele não fosse, mas que agora você ganha uma tranquilidade sem aquela ansiedade do improvável, do que vai acontecer ali na frente. Então, vamos que vamos, Gabigol, cabeça erguida agora, 100% focado agora no Cruzeiro no restante da temporada. Maravilha, Hugão. Ó, daqui a pouco eu vou dar um recado para vocês sobre um ensino à distância maravilhoso da Uniaself. Já, tá, Rafael?